Uhum. Pois bem, pronto, começou aqui a projetar. Bom dia novamente, pessoal. Começar hoje, né, a aula que dá continuidade ao que a gente viu ontem do sistema de detergentes, desse método aí de Van Soest. Então, ontem o que a gente viu foi FDN, e hoje a gente vai ver com mais detalhes, um pouquinho FDA, lignina e outros ajustes, correções que existem nessas técnicas do sistema de detergente, tá? Então, é uma continuação do que a gente viu antes. A gente comentou até aqui, né, que esse, para vocês, eu coloquei essa foto várias vezes aí, para recordar quem é esse pesquisador que foi assim, partiu de lá, os primeiros trabalhos, utilizando o sistema de detergentes, utilizando detergente neutro e detergente ácido, para estimar esse componente fibroso dos alimentos. Então, ontem, quando a gente comentou sobre FDN, a gente comentou que o FDN, AFDN, né? Na verdade, a gente chama AFDN, a fibra em detergente neutro, fibra insolúvel em detergente neutro, estima três desses componentes, celulose, hemicelulose e lignina. Aí acontece ali também a presença de outros constituintes, por exemplo, um resíduo mineral, que é interessante que a gente faça uma correção. Hoje eu vou também comentar um pouquinho sobre isso. Mas os três constituintes principais são esses, né? Celulose, hemicelulose e lignina. São constituintes da parede celular que nós separamos utilizando aquela solução, né? Uma solução com detergente neutro. Então, o princípio dessa técnica, das duas, é todo baseado ali em diferença entre conteúdo celular e parede celular, né? Então, percebam que existe ali um conhecimento importante de fisiologia mesmo vegetal, né? Dos constituintes das células vegetais, para a gente ter avançado nesse ponto de compreensão desses alimentos na nutrição. Aí, ontem, a gente falou de FDN. Hoje, o que eu queria trazer era FDA, essas duas correções que a gente chama SIDIN e SIDA, que nada mais é que cinzas insolúveis em detergente neutro e cinzas insolúveis em detergente ácido. Então, é uma correção que a gente faz tanto para FDN quanto para FDA, para retirar aquele resíduo mineral, né, para tirar aquilo ali da conta, fazer esse ajuste e, e focar no principal, que são os constituintes ali, os carboidratos e também a lignina, que acaba entrando nessa constituição da FDN e da FDA. E PIDA e PIDIN, que é uma correção que a gente faz de proteína insolúvel em detergente ácido e proteína insolúvel em detergente neutro. Então, essas duas são análises que a gente faz de ajustes para contabilizar frações que estão ali na FTN, mas que não são carboidratos, a gente não tem interesse de ter aquilo ali na conta. E a lignina, eu cheguei a comentar um pouco, também é uma análise que a gente faz nesse contexto aí, nessa compreensão dos carboidratos, dos constituintes da parede celular, do conteúdo celular também, consequentemente, já que a gente também, a partir dessas análises, que a gente vai também estimar carboidratos não fibrosos, né? Que a gente faz aqui por diferença. Então, quando lá no método de Wende a gente trazia extrativo não nitrogenado, representando as porções de carboidratos não fibrosos, representando amido, representando açúcares, aqui também a gente consegue uma estimativa por diferença desses constituintes. Então, vamos lá. Para ter certeza que isso aqui ficou muito, muito claro, isso aqui é o mais importante, que não tem que restar dúvidas, mas assim, de jeito nenhum. Fibra em detergente neutro, celulose e hemicelulose lignina, os principais representantes, os principais constituintes da fibra em detergente neutro. E qual é a constituição da fibra em detergente ácido? A fibra em detergente ácido é constituída por celulose e lignina.
Então, essa é a diferença entre fibra em detergente neutro e fibra em detergente ácido. Fibra em detergente ácido é um procedimento que a gente utiliza ali, um detergente diferente, uma solução diferente, com pH mais baixo, mas que representa uma extração maior do material. Então, consegue extrair dali um pouco mais do que a solução de detergente neutro consegue. Dessa forma, por diferença entre o resíduo que nós temos, entre o que nós temos da análise de fibra em detergente neutro e da análise de fibra em detergente ácido, nós temos um constituinte, que qual é? Qual dos dois? Né? Tá muito claro, seria a hemicelulose. Então, um dos ganhos que a gente tem ao fazer essas duas análises é conseguir uma estimativa da hemicelulose, tá? Então, a diferença entre os dois seria a hemicelulose. Nós estimamos por diferença entre essas duas frações, né? As duas frações fibrosas. A FDA continua apresentando ali lignina e continua apresentando a celulose. Então, a FDA, ela traz a porção que é fibrosa mais difícil ainda de ser degradada no organismo. Então, se a hemicelulose ela já não aparece na FDA, né? A hemicelulose ela é mais facilmente degradada, né? Então, ela já não aparece na FDA. A FDA ela representa uma porção dentro das duas ainda mais difícil de ser aproveitada, de ser digerida pelo organismo. Então, vamos para entender melhor aqui a técnica em si, entender os princípios. É a mesma ideia, é o mesmo conceito. O que muda é que aqui a gente vai separar esses conteúdos, o conteúdo e a parede, utilizando um detergente que é ácido, tá? Então, ao fazer isso, lembrem-se, na parede celular, nós temos também a pectina, né? A pectina, ela é separada mesmo no detergente neutro. E aqui, além da pectina, a hemicelulose, ela também é solubilizada. Então, ela é contabilizada como se fosse conteúdo, né? Entendendo assim, da técnica. Então, lembre quando eu mostrei esse esquema? No caso da solução de FDN, a hemicelulose ficava aqui também. Ficava aqui também no resíduo, na fibra em detergente neutro. A hemicelulose ficava também. Nesse caso, só vai ficar a lignina e a celulose. E o restante vai ser contabilizado como conteúdo, né? Como conteúdo. Então, essa é a grande diferença. Mais uma vez, nós temos nessa porção solúvel proteínas, gorduras, carboidratos solúveis, a pectina. Nós temos todos esses constituintes. E a hemicelulose vai de bônus também. Já a parte insolúvel, nós temos novamente celulose e lignina e aquela proteína danificada pelo calor, aquela proteína da parede celular, uma proteína mais difícil de ser separada, e minerais, tá? Então, ontem, quando a gente falou sobre isso, né, percebam aqui a diferença nessa situação está unicamente da hemicelulose. Ontem, quando a gente falou sobre isso, foi onde a gente entrou nas famosas reações de Maillard, que são reações em que a proteína fica indisponível por estar, né, por interagir ali com carboidratos, né, alguns aminoácidos, algumas porções dos aminoácidos em presença de calor, e nessa interação com carboidrato é danificada e se torna indisponível. Então, a gente viu isso, e agora entendendo aqui do lado da fração de FDA, a diferença seria a mudança ali do que acontece com a hemicelulose. Então, vamos pensar um pouquinho aqui da análise em laboratório que acontece. Vocês lembram, né, essa diferença da solução do que é solúvel é a hemicelulose? Então, vocês lembram que eu cheguei a comentar, não é para gravar reagentes que são utilizados e tal, mas vocês lembram, eu cheguei a comentar ali, no detergente neutro utilizava um reagente que era até o laurio. O laurio está sempre na composição da solução de detergente neutro.
Aqui nós temos esse CTAB, que é o brometo cetil trimetilamônico, CTAB, e, mais importante aqui que eu quero destacar, o ácido sulfúrico. Então, nós temos a presença de ácido sulfúrico nessa solução de detergente ácido, tá? Então, e é esse ácido sulfúrico que faz com que, né, essa solução ela seja acidificada e que também ocorra ali uma degradação maior, uma degradação de constituintes que a solução de detergente neutro é incapaz de promover. Então, quando nós adicionamos ali o ácido sulfúrico, ocorre essa degradação. Eu já vi, por mais que existam as variações dos métodos, eu já vi pessoas também, acontece de fazer a análise de FDN e a análise de FDA totalmente independentes. Mas eu super recomendo, e até nas recomendações do INCT, que acaba direcionando bem a nossa rotina de análises em laboratório, o que se recomenda é que seja feita sequencialmente. Então, daquele mesmo saquinho que você avaliou, né? Lembra que a gente viu saquinhos de diferentes materiais, um saquinho de TNT e um saquinho de um material que é do próprio equipamento, do Ancon. Daquele mesmo saquinho que saiu, que tem ali um resíduo composto por celulose, hemicelulose e lignina, aquele mesmo material retornar, passar por um processo de extração em que apenas saia dali a hemicelulose. Então, é recomendado que se faça essa análise sequencial, entenderam? De utilizar o mesmo material. Então, às vezes a gente vai fazer ali, ao invés de fazer 2 saquinhos, faz logo uns 4 saquinhos de um mesmo alimento, de uma mesma amostra que está sendo avaliada, e a gente utiliza alguns daqueles já na análise seguinte, na análise do FDN. Ele fechadinho, lacradinho, vai e submete a uma nova solução, que nesse caso vai ser uma solução de detergente ácido. Então, ontem, quando a gente falou desse roteiro, né, eu apresentei isso para vocês. Esse roteiro, utilizando o determinador de fibras da Ancon, que é o que eu estou mais familiarizada a utilizar, eu sempre que eu fiz FDN e FDA, eu fiz utilizando esse equipamento, dá para fazer, como eu comentei com vocês, existem as variações de materiais, mas é bem comum é comum e é comprovado que pode substituir bem os saquinhos da Ancon, que são bem mais caros, utilizar um tecido não tecido. Aí a gente confecciona, isso é mais viável em laboratório. Depois eu vou passar um texto para vocês também entenderem como que essas comparações entre materiais, como essas comparações são feitas. Eu vou passar um texto para vocês entenderem melhor. Mas é viável, essa porosidade aqui representa muito bem a técnica de entender que ali, ao colocar ou submeter uma solução, uma parte do material vai ser solubilizada, vai sair representando conteúdo celular e pectina, e hemicelulose, no caso de FDA. Então, esse material ele acaba representando bem essa ideia do que é solúvel e do que não é solúvel naquela solução. Aí a gente comentou desses saquinhos, né, que a gente confecciona numa seladora, só para selar as laterais. Aí, as soluções de FDM e FDA visualmente são semelhantes, né? Obviamente aqui na FDA a gente já vai ter mais cuidado nessa manipulação, vai ter que ter em qualquer situação, mas aqui na FDA a gente já tem ali ácido sulfúrico também. E o procedimento utilizando aquele equipamento é o mesmo, é idêntico. Então eu não vou passar aquilo, mas quando a gente viu ontem, vocês lembram que o principal é que pesa o saquinho com a amostra antes e pesa o saquinho com o resíduo devidamente seco, passou por um dessecador após esse processo. O que esse determinador de fibra da Ancon faz, né, que a gente viu? Ele faz apenas ali aquecer, essa análise ela tem que acontecer ali por volta de 100 graus Celsius, né?
Ele aquece, ele agita para que ocorra essa interação ali, né? Essa mistura, e a solução ela entra em contato com o alimento, ou com as fezes, ou enfim, com as sobras, com o que você está pretendendo quantificar de FDN ou FDA. Então, a marcha de ontem é a mesma daqui. O que muda é que, em vez de utilizar a solução de detergente neutro, a gente vai utilizar uma solução de detergente ácido, né, com os reagentes. Aí volta, né? Por que que a gente estuda química, principalmente aqui pensar em química analítica? Porque ao realizar, ao obter essa solução, ao calcular certinho, se você vai fazer 500 ml, ou se vai fazer 1 litro, ou se vai fazer 2, você vai ter que fazer todo aquele cálculo, vai observar todos os que recomendam em gramas, como que recomenda qual molaridade, qual normalidade. Mas esses roteirinhos de laboratório costumam ajudar bem, explicar bem certinho para a gente seguir, né? Mas aí é onde você coloca em prática vários pontos importantes, né? De como manusear com cuidado o ácido, como manusear com cuidado todas essas vidrarias. Mas o equipamento é o mesmo. Eu queria aproveitar esse tempo de hoje para falar como essa a mesma análise pode ser feita utilizando autoclave. Deixa eu voltar para cá para eu falar ainda um pouco antes. Utilizando autoclave. Vocês já viram, já ouviram alguma coisa de autoclave? Eu vou puxar para uma disciplina que podem ter falado sobre, em microbiologia. Alguém, vocês duas lembram? Sim, Terem? a professora falou sobre Hum, autoclave. foi a Adriana mesmo que falou? Sim, foi ela que falou. Ela falou que usa autoclave para quê? Esterilizar os equipamentos e algumas outras coisas. Mas o principal era esterilizar. Tá ótimo. Em microbiologia usa bastante. Usa bastante para esterilizar, porque eles, né? Mas eu não sei se ela chegou a comparar da maneira que eu entendo, que eu visualizo um autoclave, olha, que tal, né, esse equipamento, e é um equipamento grande, né, não sei, aqui está do lado de um potinho plástico, né, mas uma autoclave tem aí mais ou menos 1 metro, né, imagine ter tipo um tanquinho, esse é o tamanho de um autoclave, um tanquinho, uma máquina de lavar. Então, é como uma panela de pressão gigante. Então, atinge ali altas temperaturas, atinge alta temperatura, alta pressão, e por causa disso, né, em microbiologia, em outros laboratórios de biologia molecular, a gente acaba utilizando para esterilizar. Pois é, vi aqui, Fernanda comentando, essa noção de tamanho, né, é uma coisa complicada, mas é desse tamanho que eu comentei, em volta de 1 metro. É uma panela de pressão gigante, desse tamanho assim, um autoclave. Tem de vários tamanhos, né? Mas o que eu estou acostumada a ver é como se fosse um tanquinho de lavar roupa. Então, atinge ali a alta temperatura, a alta pressão. Então, é um cenário muito bom para fazer, como a professora Adriana comentou, de esterilizar material, vidraria. Em biologia molecular, a gente acaba fazendo demais isso também, né? Que ali essas vidrarias que a gente utiliza em análise de alimentos, lá quando eu comentei para vocês proteína bruta, quando eu comentei lipídios, a gente não esteriliza aquilo. Não coloca, não precisa esterilizar. Porque o que a gente faz ali, a gente está fazendo uma análise, como eu sempre comento, gravimétrica, a gente está obtendo pesos. Então, não chega a fazer algo que tente eliminar bactérias daquela vidraria. Não, a nossa necessidade não chega a esse ponto em laboratórios, nessas análises rotineiras de alimentos. Mas, nessa análise em si de FDN e FDA, a gente lança a gente acaba utilizando a autoclave porque ela traz essa facilidade de temperatura, semelhante ao que a Wancon faz, né? Então, ó, aqui nesse equipamento a gente atinge ali por volta de 100 graus. A função dele é essa, é aquecer. É aquecer para facilitar a interação com a solução. Aí a autoclave, ela promove isso também. A gente consegue aquecer. Então, acaba utilizando com esse fim. Como eu comentei, é grande, então a gente consegue colocar ali várias amostras. Então, acaba que
as pessoas que fazem essa análise utilizando autoclave, elas acham bem rápido. E é bom quando você está super cansado em um laboratório, da mesma maneira que eu comentei lá no extrato etéreo, que às vezes é um extrato eterno, ter algum equipamento que faça o procedimento mais rápido é bacana. Então, ali, a ideia é colocar, da mesma maneira que eu comentei com vocês, os saquinhos, eles também são confeccionados, o saquinho com a amostra dentro, mas a gente coloca o saquinho dentro de potinhos assim. Então, a gente coloca o saquinho dentro de um potinho plástico, com tampa, e com a solução que está sendo utilizada. No caso aqui, eu estou focando hoje em falar de FDA, então, com aquela solução que contém ácido sulfúrico. Então, o saquinho está em interação com aquela solução, e aqui o autoclave vai servir para dar para auxiliar com a pressão necessária, né? No caso, com a temperatura, para que ocorra essa extração, né? A solução consiga extrair tudo que ela extrai, que representa ali, no caso, a hemicelulose. Se você colocar aqui já o saquinho que já partiu da análise de FDN, ele vai extrair apenas ali, principalmente a hemicelulose. Então, aqui está o roteiro. Ó, inicialmente, nesses potinhos, são aqueles coletores mesmo que a gente está acostumado a ver, mesmo em análise de laboratório, análise de urina e tal. A gente adiciona mais ou menos 100 ml dessa solução, né? Aí, aproximadamente, não é algo assim. Mas 100 ml seria para cobrir, para ter essa interação com a amostra do alimento, dessa determinada solução, da solução de detergente ácido, no caso. Fecha esses coletores, que contém agora a solução e a amostra dentro do saquinho, né? Dentro do saquinho lá de TNT, dentro do saquinho do Ancon, mas selado, fechadinho. Esses coletores com a amostra e com a solução são colocados no interior da autoclave. E ali, o mesmo período que eu comentei para o determinador de fibras da Ancon, por volta de 1 hora, essa combinação entre solução e amostra estarão ali submetidos a 100 graus Celsius. Após 1 hora, desligar o autoclave é também bem perigoso, tem que tomar cuidado. Desliga, aí vai saindo esse vapor. Pensem que para mim sempre foi bem semelhante, é uma panela de pressão gigante. Vai saindo esse vapor da autoclave. É o autoclave ou autoclave? O autoclave. Depois vocês conferem se eu estou falando o autoclave ou autoclave. Ao retirar e abrir os coletores, você vai ter ali já, após esse procedimento, aquele resíduo. Quando ocorre essa retirada ali do material, você ainda não pode pesar, porque toda essa análise a gente vai ter que fazer retirando a umidade. Então, é prática de tudo que a gente vai fazer, passar por um período ali ainda na estufa, tá? Então, antes de pesar, esses saquinhos vão passar, né, pela estufa da mesma maneira de quando a gente falou pelo determinador. Vai passar pela estufa, vai passar ali, por exemplo, se você estiver fazendo, eu sempre costumo fazer esse tipo de análise, você faz num dia, vai e pesa na manhã do dia seguinte, de 12 horas, a 16 horas, se passar disso não tem problema, para que você pese já com a retirada de umidade, né? E você vai ter por diferença, ao conhecer o peso do saquinho inicialmente, depois você vai ter por diferença o que é efetivamente resíduo. Tá. Aí, eu queria comentar sobre essas correções que a gente faz para a fibra. Comentar para vocês terem uma ideia do que acontece quando a gente precisa corrigir, porque desde o começo eu falo que existe ali uma porção que não é nem celulose, nem lignina, no caso da FDA, que além disso existe uma contaminação de proteína, de cinzas que ficam por ali. E também na FDN, eu comentei ontem que fica também um pouco de proteína, um pouco de cinzas. Aí vem, quando eu comentei no começo com vocês, vem essas análises que também são realizadas.
de quantificar essa proteína residual insolúvel que fica lá naquela fibra em detergente neutro e a proteína insolúvel que fica nessa fibra em detergente ácido. Então, eu não vou entrar em detalhes, mas vou pelo menos apresentar brevemente para vocês saberem como acontece, porque é importante entender que existe essa correção. No caso das cinzas também, a gente quantifica o que ficou ali naquele material da fibra em detergente neutro, que não é nem celulose, nem hemicelulose, nem lignina, e quantifica dessas cinzas, e quantifica também na de detergente ácido. É muito comum que a gente, deixa eu só vou fechar a porta aqui, vou conversando com vocês, espera aí. É muito comum que a gente perceba na FDN. Então, nos artigos científicos, vai ter um momento aqui da disciplina que a gente vai ver, vocês vão ver muito que essa correção ela aparece na FDN. Ela aparece na FDN. Hoje a gente vai comentar com mais detalhes. Então, lá na FDN a gente costuma ver FDN corrigida para cinzas e para proteína. Pois bem, no caso da PIDIN e da PIDA, a gente faz em função de existirem ali componentes nitrogenados que são ligados à FDN e à FDA, e como eles não são efetivamente fibra, eles superestimam. Você está dizendo que uma coisa ali é fibra sem ser. Então, eles superestimam esses valores dos carboidratos, né, e mesmo da lignina que está por ali. Aí, pessoal, aqui eu vou comentar para vocês, para que fique claro, mas entendam, é uma análise, no caso da proteína, no caso de entender esse resíduozinho que ficou ali de nitrogênio, de proteína, é a mesma análise que a gente faz normal de proteína mesmo. O que acontece é que a gente retira aquele resíduo que ficou após a análise de FDN ou de FDA, aquele resíduo que ficou lá ainda no saquinho, a gente vai e retira para fazer análise de nitrogênio, para descobrir daquele resíduo que é nitrogênio, e descontar, e fazer essa conta. Então, deixa eu ver se... Achar que aqui tinha um vídeo, será que não tem? Deixa eu ver. Aqui, agora vai. Ó. Então, nós temos um tubo de ensaio, né? Que é quando começa tudo começa com a etapa de digestão. E aquele ali, ó, é o saquinho número 1, tá? Então, a gente vai retirar aquele resíduo do saquinho. É um resíduo que já extraiu ali tudo que é conteúdo celular, e pectina também. Vai retirar um pouco daquele resíduo, né? Pesar e colocar no tubo de ensaio, que é onde a gente vai fazer a primeira etapa da análise de proteína bruta. Nesse caso, a gente está avaliando o que ainda existe de proteína ali. E tá. Nós temos ali a amostra daquele resíduo dentro do tubo. Vai passar por uma etapa de digestão, né, que não está, digestão não está aqui, e posteriormente para essa que está no vídeo, que é a destilação, tá? Nessa etapa de destilação, utilizando um processo ali já com hidróxido de sódio, com ácido bórico. Aí nessa etapa final aqui, nós vamos ter um material em que a amônia o nitrogênio já está pronto para ser quantificado na etapa de titulação. Então, até para refrescar aqui como é a análise de proteína bruta, que nesse caso a gente está fazendo o quê? Uma análise de proteína bruta no resíduo da fibra em detergente neutro ou no resíduo da fibra em detergente ácido. Então, a gente vai pegar aquela amostra, né, que é um resíduo, colocar no tubo de ensaio, aquela primeira etapa de digestão é uma etapa contando com ácido sulfúrico,
em que ocorre ali uma digestão da matéria orgânica e a amônia, ela já muda, nós já temos ali um sulfato de amônio, que termina com esse tubo assim, ó, com um azulzinho translúcido, e vai para a etapa de destilação, em que nós temos a formação ali, nós já temos uma amônia pronto para ser quantificada aqui, juntamente com o boro, né? Então, o material que vai para a titulação é esse daqui, verdinho. É verdinho assim que vai. Chega aqui, aqui nós temos uma bureta, nós temos o que para realizar a titulação, pode ser um titulador automático, para a medida do ácido que for utilizando até que ele vire para ficar rósea, aquele rosa clarinho, né? Seja o cálculo utilizado na análise de proteína. Então, é uma análise de proteína, só que com resíduo, tá? Aí, aqui eu queria fazer um comentário bem importante. Vocês perceberam, né? Ocorreu ali, cortou a aresta do saquinho e retirou o resíduo. Retirou ali por volta de 50, 200 miligramas do resíduo, que é o que a gente costuma colocar na análise de proteína bruta. O que é um ponto que eu recomendo, a gente pode até fazer a comparação das duas maneiras, mas que é interessante fazer. Em vez de você pesar o próprio resíduo dentro do tubo, você pode também, é interessante você pesar o próprio saquinho. Então, uma recomendação que eu faço é você utilizar aquele saquinho, tentar cortar, não separar totalmente a aresta do saquinho e pesar o próprio saco para a estufa, depois de uma etapa na estufa. Então, por diferença, você também acaba quantificando quanto que você colocou de amostra dentro do tubo. Então, não sei se vocês entenderam, se ficou claro, mas em vez de pesar o resíduo, pesar o saquinho antes e depois e entender quanto você colocou, tá? Um ponto que eu queria comentar. Aí, por mais que essas análises sejam análises que acompanham a fibrinha detergente neutro, é importante que vocês saiam dessa disciplina pelo menos sabendo que elas existem, tá? Não se aprofundar, mas pelo menos sabendo que elas existem para corrigirem essa superestimativa que pode acontecer tanto na fração de fibra em detergente neutro quanto na fração de fibra em detergente ácido. E aqui, como que ocorre com a SIDA e com o SIDIM, né? Com análise de cinzas insolúveis em detergente neutro e cinzas insolúveis em detergente ácido. Então, aqui o raciocínio também vai ser utilizar vai ser a realização da análise de cinzas. Como é a realização da análise de cinzas? É utilizando cadinho e uma mufla, que é um forno que atinge ali 500, mais de 500 graus Celsius, e tudo que é matéria orgânica vai embora. Então, quando a gente realiza essa análise aqui com o resíduo, com o material que restou daquela extração, utilizando detergente neutro ou detergente ácido, nós conseguimos quantificar essas cinzas que estão ali superestimando os valores de fibra em detergente neutro e fibra em detergente ácido. Então, apenas para deixar claro, né, para lembrar, mas é a mesma análise, tá? Mesma análise. Você vai, primeiro, lavar os cadinhos, deixar ter o peso daquele cadinho seco, que é a tara, a gente sempre tem que ter esse cuidado de ter o peso da tara. Caso o cadinho já esteja limpo, né, já está um cadinho limpo, tudo certo, você pode deixar ali por estufa por apenas umas 2 horas, para ter certeza que retirou alguma umidade que visualmente a gente não percebe, mas que esteja naquele cadinho aparentemente seco já, né? Pesa esses cadinhos, e esses cadinhos com a amostra do resíduo, seja do resíduo da FDN, seja do resíduo lá da FDA, são acondicionadas em mufla. Essa daqui é uma mufla, tá? Sobre mufla, o tamanho também vai variar. Nós temos, nesse caso, muflas bem pequenas, tipo, não sei, tem mufla um pouco maior que uma impressora, mas tem mufla também de 1 metro de tamanho, assim, né, assim, de comprimento. Então, a mufla também você vai ter de várias dimensões. A que chegou aqui para o Instituto,
ela tem ali meio metro a 1 metro. Ela é desse tamanho, assim. Então, é um forno, entendeu? Aí, quando a gente utiliza essa mufla, a gente consegue colocar ali a temperatura bem alta, temperatura 500, 550 graus, e essa queima vai ser suficiente para tirar tudo ali e entender o quanto que tem ali de cinzas, né? Quanto que tem de cinzas naquele material. Então, a gente faz essa análise para corrigir, retirar, subtrair do valor da fibra um pouquinho que tem ali, que é de minerais. Aí aproveita que aqui também não deixa de ser uma revisão sobre análise de cinzas, os cuidados que a gente tem que ter quando está trabalhando com a mufla, né, porque temos ali um equipamento que atinge temperaturas muito altas. Então, quando a gente desliga a mufla, é a mesma coisa quando a gente desliga até um forno, está preparando alguma coisa no forno, uma lasanha, um bolo, alguma coisa, você não desliga e já coloca a cara assim, não, que é perigosíssimo. Então, um acidente que se evita com a mufla é você esperar um tempo. Pode ter certeza que não vai entrar umidade ali, né? Que tem essa preocupação com a umidade. Mas com 200 graus Celsius não vai ter umidade ali naquela amostra. Então, não se abre uma mufla assim que se termina, né? Você não abre a mufla, você aguarda um tempo para poder abrir. Normalmente, essas muflas, elas têm ali um termômetro já na parede, então você vê que a temperatura, ela está diminuindo, tá? Então, você tem essa orientação para não abrir a mufla na hora errada. Aqui, normalmente tem ou na parede ou um visorzinho que você vai ver a temperatura baixando. Aí, por fim, como que vai ocorrer essa correção? Essa correção, a gente vai apresentar aqui, avaliando o que mais aparece, que é para fibra em detergente neutro. Nós vamos ter essa correção, vamos chamar de FDN-CP. Então, nos artigos científicos, em tabelas, em composição da ração, se vocês estiverem olhando mesmo um artigo técnico, alguma coisa, quando aparece esse CP, significa o quê? É uma FDN que foi corrigida para cinzas e para proteína. Esse é o CP, é o significado daquele CP. Então, nós vamos ter ali essa correção. Temos um valor da FDN que foi calculada ontem, né? A gente apresentei brevemente, mas você calculou com base no peso antes e o peso depois, o percentual de FDN. Desconta, você vai subtrair aquele pouquinho, dá pouco, dá, por exemplo, 1%. Mas você vai fazer essa correção da proteína e das cinzas que tem ali, que está contabilizada para você corrigir e ter o seu valor de FDN mais acurado. Então, é assim que a gente faz essa correção. Desconta o valor, considerando uma análise de ajuste para com aquele resíduo na proteína e com aquele resíduo lá na cinza. E para o FDA, a mesma coisa. Você vai fazer FDA corrigido para matéria seca, vai corrigido para cinzas e proteína na matéria seca, vai descontar o PIDA e o SIDA, né? Aí vocês vão ver que o comum é a gente ver essa correção em FDN. Na verdade, a análise de FDN é a que mais representa esses constituintes dos alimentos. A FDA, ela traz uma noção ali do material que é ainda mais difícil de degradar, né? Que já retira a hemicelulose, mas a gente apresenta muito mesmo a FDN, né? FDN. Uma importância que eu vejo clara quando a gente calcula FDA, quando eu comentei lá no comecinho, foi essa permitir a gente calcular a hemicelulose. Isso é bacana, isso é interessante. Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre lignina agora, por mais que ontem a gente já tenha comentado, né? Quando a gente falou de celulose e hemicelulose, o que são eles? São carboidratos, né? São polissacarídeos. A característica da lignina já é bem distinta. A lignina, ela não é, primeiramente, não é carboidrato, mas a própria cadeia. Então, a lignina é aqui, ó, está aqui representada, né? Então, percebam aqui, ó, a formação, vários anéisinhos aromáticos, né? Vários anéis aromáticos. Então, é um polímero
mas não aqui, não polímero não de monossacarídeos, né? É um polímero de subunidades aromáticas. Então, essa aqui é a estrutura de uma lignina. E é o componente da parede celular, que eu comentei ontem para vocês, que traz ali para a planta características importantes de rigidez, de resistência, né? Então, acaba que essa característica que a lignina traz para a planta está ali presente demais nos colmos das gramíneas, ou mesmo em algumas estruturas das folhas. Essa característica que é importante para a planta, ela é ruim para a digestibilidade, ela é ruim para o aproveitamento. Então, acaba limitando a digestibilidade, limitando o acesso aos nutrientes no momento que os alimentos são ingeridos, né, e passam para a digestão pelo organismo animal. Então, é justamente por essa rigidez, por essa proteção, que ela acaba protegendo também os nutrientes que deveriam ser aproveitados lá no rumen. Aí, pessoal, essa estrutura da lignina, desses compostos com essa característica lá dos compostos fenólicos, forma uma barreira. Então, a maneira que ela atrapalha a digestibilidade é justamente porque ela atrapalha a ação das enzimas, principalmente ali das bactérias celulolíticas, atrapalha a ação dessas enzimas diretamente nas partículas do alimento. Então, ela forma essa mesma barreira que é tão importante para a planta no seu estado lá, ela acaba sendo uma barreira também quando o alimento precisa, deve ser degradado, deve ser digerido dentro do rumen, né? Então, existem diferentes métodos para estimar essa lignina, métodos bastante criticados, tá? Porque tanto quando a gente comentou até quando a gente estava comentando ali, que eu falei para vocês, da hemicelulose, que é estimada por diferença e tal, normalmente ali a gente superestima a hemicelulose. Aqui, no caso da lignina, também não é diferente. A gente não tem uma estimativa lá muito, muito acurada. Mas, de fato, o que acontece ali é de submeter a amostra a substâncias que venham a degradar mais ainda, para ter uma noção, né? Degradar ali a celulose, degradar mais para entender o resíduo de lignina, quantificar um pouco. Então, existem 3 métodos que são os mais comentados, assim, que mais utilizam, né? O método da hidrólise ácida, a oxidação por permanganato de potássio e o método de lignina Clayson. Método Clayson e método da hidrólise ácida são os que eu já acompanhei fazendo, são semelhantes, né? Muda um pouco a concentração do ácido. Mas qual é a ideia principal desse método? É submeter essa amostra desses métodos em que a gente tenta ali quantificar o que é lignina. É submeter a reagentes ainda mais fortes. Então, quando a gente está avaliando lignina, a gente utiliza concentrações maiores de ácido sulfúrico. Então, eu não vou detalhar aqui, pensando na concentração que utiliza ali uma solução, sei lá, de mais de 70% de ácido sulfúrico. Então, um ácido sulfúrico ali a 70%, 12 molar, nós utilizamos, né, nessa amostra, vai passar por uma etapa de homogeneização, de mistura, e uma vidraria que é comum utilizar é essa daqui, um cadinho filtrante. Então, esse cadinho, diferentemente do cadinho que nós utilizamos lá na análise de cinzas, ele tem poros. Então, ao submeter a amostra com um tratamento mais pesado, né, o resíduo você quantifica como lignina, né? Então, acaba ocorrendo ali uma degradação da celulose mesmo e você obtém como resíduo a lignina. Esses cadinhos, eles são utilizados também na análise de FDN. Como eu falei, eu vou passar um texto para vocês, e nesse texto, o método lá de Van Soest, no começo, utilizava um cadinho assim. Então, quando eu apresentei aquele esquema mostrando o que filtra, quando eu mostrei que filtra, o que fica como resíduo, né, e o que passa,
A origem do método foi utilizando assim cadinho. Aí agora nós usamos os saquinhos. Saquinho do Ancon, utiliza o saquinho de TNT. Mas o princípio é o mesmo, é que nós temos poros ali, o que solubiliza sai, o que não solubiliza é quantificado como resíduo. Aí eu vi aqui, Fernanda, na pergunta, qualquer coisa, se vocês perguntarem alguma coisa no chat e eu não comentar, vocês ligam o microfone, mas agora eu vi. O material do cadinho é porcelana. Porcelana. A gente utiliza muito porcelana em laboratório. A porcelana, por exemplo, ela vai para a mufla, né? Ela vai para a mufla a 500 graus e volta intacta, né? Volta intacta. E como existe também aqui aquele resíduo mineral, essa análise de lignina, ela também conta com um período de incineração na mufla, tá? Para quantificar o que existe ali de minerais e corrigir. Então, a ideia principal, se vocês quiserem aprofundar mais nesses textos e entenderem, mas a ideia principal é essa de que a lignina vem aí com uma concentração maior, principalmente de ácido sulfúrico, para ter essa análise. Mas ainda deixa muito a desejar, sabe? A análise de lignina ainda é muito criticada, em alguns momentos por superestimar, em outros momentos por subestimar. Mas é essa a ideia. Então, pessoal, nesse ponto que a gente chegou, olha, percebam. Na fibra em detergente neutro, a gente tem celulose, hemicelulose e lignina. Na fibra em detergente ácido, nós temos celulose e lignina. Por diferença, nós achamos quem? Nós achamos Achamos quem, Fernanda? Vou conversar um pouco com vocês. Senhora? É hemicelulose. A hemicelulose. Hemicelulose. Aí agora a Jéssica. Ó, por diferença aqui, nós achamos a hemicelulose. Então, com análise de lignina, você acha, a gente encontra o quê, Jéssica? Com análise de lignina. Deixa eu ver. Vixe, não. Não, vai na paz. Com análise de lignina primeiro, quem que a gente vai encontrar? Exatamente, exatamente. Você foi mais direta ainda que eu. Eu ia dizer assim, primeiro a gente encontra a lignina. Então, primeiro de tudo a gente encontra a própria lignina. Mas você foi mais acelerada que eu. E segundo, você encontra a celulose. Olha que legal. Então, lembrem que quando eu falei para vocês que aqui a galera conseguiu uma maneira de estimar separadamente os três, foi isso, era disso que eu estava falando. Por diferença, a gente achou a hemicelulose, por método, a gente achou a lignina, e por diferença, a gente vem e acha a celulose, né? Tá entendendo? Captaram? Então, acaba quantificando por isso. Existem falhas, existem, um de lá superestima, outro subestima, tá, mas é o que temos para hoje. Paciência, pelo menos ela traz uma quantificação desses componentes isoladamente, e isso é muito legal. Em cada alimento vai ser de um jeito, vai ter alimento que a lignina vai estar de um jeito, vai atrapalhar mais, vai atrapalhar menos. Então, assim, eu tava lendo para vocês, deixa eu fazer um comentário, vou pegar um livro que eu estava até olhando para comentar para vocês, que esse livro eu acho muito bacana. Eu estava lendo como tem um livro na área de nutrição que ele não é ementa dessa disciplina. Não é. Mas é um livro que foi escrito por Van Soest, que eu queria muito até conhecê-lo pessoalmente, gostaria demais de conhecer. Não sei, para me falar que ele hoje em dia tem uns problemas com alcoolismo, com essas coisas. Não está numa fase muito boa, não sei também, né? Ele já é bem velhinho. Mas eu acho que o homem pensou demais. Esse daqui é um livro que eu gosto muito, 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 muito. Ele trata apenas de nutrição em ruminantes, né? E é do Van Soest. Tá? Esse livro eu não sei se a gente tem em português. Aí você vai ler a análise de FDN dele, por mais que vocês estejam na graduação ainda, meninas. Mas quando você vai ver como ele fala da FDN, primeiro, você vai ler o capítulo dele,
ele fala assim, ó, nós encontramos isso, mas ainda tem essa dúvida, essa. Então, às vezes, quando você vê uma pessoa tão inteligente, que estudou tanto, que é tão especialista, mas ele tem tanta, não dúvida, mas ele conhece profundamente os assuntos, mas vê assim, ó, isso aqui ainda falta muito. A lignina a gente acha assim, mas ainda tem muita coisa para fazer. Então, eu acho fenomenal. Quando eu comecei a ler as coisas dessa turma, eu fiquei impressionada, até mesmo com a humildade, porque puxando para o lado da ciência, você vai ler os artigos dessa galera, aí eu lembro de ter visto um resumo científico dele, assim, de 1970. Aí no resumo ele começava assim: nós achávamos que tal coisa era assim, assado, na fibra, tal. Percebi que aquilo tudo estava errado. Nós depois descobrimos que a análise não era por esse caminho, tal. Então, assim, é bacana quando você vê que o caminho que se constrói os achados é cheio de dúvidas, de incertezas, e eu acho bacana quando você vê. Esse livro deles, da maneira que eles escrevem, eu acho interessante, porque é meio assim, ó, estava no meu laboratório conversando com um aluno e descobri tal coisa, percebi tal coisa, parei para pensar nisso. Então, a maneira como se desenvolve mesmo o método científico, isso é bacana. Mas é apenas para dizer, dessa disciplina, desse momento da vida de vocês, carreguem essa noção de como são estimados. Mas, por favor, mesmo sendo da graduação, não carreguem como verdade absoluta, não. Porque existe uma fraçãozinha dali que vai para lá, a gente vai corrigindo da maneira que consegue. Vai ajustando, vai corrigindo umas cinzas que estão ali que não eram para estar, uma proteína que, por causa da reação de Maillard, ficou presa onde não deveria estar. Então, mas tudo é ter noção de que tudo ali existem condicionantes. Aí, pessoal, para caminhar mais para o fim, com essas análises, o que é que nós conseguimos estimar? Com essas análises que vimos de ontem e de hoje desse sistema de detergentes. Vem como consequência aqui uma adaptação para a gente calcular os carboidratos não fibrosos também, né? Além de ter calculado, né, FDN, a FDN, que é bem utilizada, nós trazemos aí carboidratos não fibrosos. Quando a gente viu sistema de Wende, esses carboidratos não fibrosos, eles participavam daquela fração do extrativo não nitrogenado. Aqui, a correção, ela é carboidratos não fibrosos, a diferença é 100 menos matéria mineral, que é a partir das cinzas, proteína bruta, extrato etéreo e FDN corrigida para cinzas e para proteína. Porque essas cinzas e proteína que a gente corrigiu, quando a gente avalia o alimento lá na matéria mineral, elas vão estar lá. Quando avalia lá na proteína bruta, elas vão estar lá. Se a gente não fizesse essa correção, é como se aquele 1% de proteína fosse contabilizado duas vezes. Então, essa daqui é a equação que a gente utiliza para calcular os carboidratos não fibrosos. Quem são os carboidratos não fibrosos? Aí vai amido, vai a própria pectina, entra aí, entra açúcares. Quando a Érica perguntou ontem sobre os laboratórios, né? Se eles fazem essas análises, a gente chega aqui nesse ponto. Agora, se você quer fazer uma análise assim mais específica de quanto de amido tem no alimento, qual tipo daquele amido, quanto de tal açúcar tem, quanto de pectina tem. Aí vai ficando mais específico, já não é uma rotina que todo laboratório vai fazer. Mas chegar nesse ponto aqui é beabá, a gente tem que chegar, tá? Então, utiliza esse FDN, corrigido para proteína. Aí, só para fechar também aquela ideia, graças a essa combinação entre FDA e FDN, a gente consegue estimar também esses componentes separadamente. Lignina, hemicelulose e celulose, né? Então, a gente meio que passa a entender melhor, a destrinchar melhor a parede celular, né? A parede celular. E é tão importante para a gente poder passar a compreender melhor o aproveitamento desses alimentos pelo organismo do animal.
Aqui a gente ainda está falando de tudo que acontece no laboratório, né? Chegou uma amostra no laboratório, essa amostra foi analisada. Mas, para o fim da disciplina, eu vou mostrar para vocês como que alguns métodos para a gente entender uma interação maior dessa amostra com o próprio organismo. Porque eu estou falando ali, ó, existe na FDN lignina, hemicelulose e celulose. E em lignina ninguém aproveita. Mas a hemicelulose e celulose, o animal ruminante, né? Aproveita 100%? Não, não aproveita 100% dessa celulose e dessa hemicelulose, tá? Nós, né, não ruminantes, nós, pensar eu ia falar nós suínos, não. É porque o suíno eu sempre lembro que é um organismo parecido com nós. Nós e os suínos, por exemplo, não aproveitamos a celulose, a hemicelulose, nós não temos aquelas enzimas que são capazes de quebrar aquelas ligações lá, do tipo beta, né? Nós não conseguimos. Mas o ruminante, graças às enzimas dos micro-organismos, os ruminantes, eles conseguem. Mas não é porque conseguem que também opa, é porque é a mesma coisa de um amido, não. Não é não. Consegue, mas também não é muito, tá? Consegue, mas também não é muito, não é 100%. Então, até aqui, o que a gente falou foi de entender o alimento, né? O nome da disciplina é alimentos e alimentação. Foi entender o alimento. Mas a gente aqui ainda não entendeu a fundo como é que o organismo aproveita, não. A gente meio que vai compreendendo que a parede acaba sendo, que o conteúdo é mais fácil de aproveitar e tal, mas a estimativa do animal aproveitando tem que olhar para o animal, tem que sair um pouquinho do laboratório, né? Você tem que fazer um ensaio, fazer uma análise que avalie diretamente no animal. Então, peraí que antes de finalizar, eu vou falar também o que é que a gente vai fazer semana que vem. A ideia principal dessas duas aulas, que se complementam, a aula de ontem e a aula de hoje, eu acho que foi cumprida, foi entender esse universo aí da fibra, pelo menos o básico, que a gente começou a explorar na semana passada com fibra bruta. Percebam hoje por que com fibra bruta eu passava tão por cima, assim, porque é uma análise que trouxe muita dúvida e hoje em dia está bem ultrapassada. Mas a gente partiu de fibra bruta, fez aquele contexto, fez aquela análise toda e avaliou aqui FDN, FDA, lignina também. Então, partimos desses conhecimentos, desses conceitos básicos da bromatologia para essa área, com essas correções também. Então, percebam, eu nem passei o cálculo para corrigir para PIDIN, para SIDA, né, para aquelas coisas, mas quero nesse momento que vocês pelo menos saibam que existe. E que quando observam no artigo científico FDN-CP, aquilo ali é porque foi corrigido para cinzas e para proteínas. Eu quero dar uma outra olhada na atividade, aí eu vou mandar com o link da gravação, eu vou mandar no e-mail, o formulário com essa atividade sobre os assuntos que a gente viu ontem e hoje. Então, eu vou mandar essa atividade, que é a atividade 5. Aí, a atividade de ontem eu ainda não corrigi, né? Mas vou organizar aí um bolo de atividades para mandar para vocês. Deixa eu fazer só alguns comentários. Peraí, cadê o cronogramazinho aqui da disciplina? O que nós temos previsto, né? Semana que vem, nós vamos ver um pouco de fracionamento de carboidratos, fracionamento de proteínas, né? A semana que vem a gente já saiu do método de Wende, do sistema de Wende e desse sistema de Van Soest, que são 2 pontos chaves dessa disciplina. Então, até aqui, a gente cumpriu objetivos muito importantes da disciplina. Então, semana que vem a gente vai falar de fracionamento de carboidratos, fracionamento de proteínas, entender pontos mais específicos desses constituintes, mas já vai mudar bem o disco, a gente vai mudar de assunto bem. Aí, nós temos uma prova marcada para o dia 17, né? Que é de hoje a 15. De ontem a 15, né? Na quarta-feira, a prova. E a ideia, que eu não consegui ainda pensar bem como que eu vou fazer, vai ser uma prova que eu vou deixar provavelmente vocês o dia todo para fazerem, né? O dia todo para fazer.
Então, vai ser a prova dia 17. O que é que eu queria deixar de lembrete, esclarecer? Os assuntos da semana que vem não entram nessa prova, tá? Não entram, dia 10 e dia 11, tá? Não entram nessa prova. Fica, então, até aqui, até essa aula de hoje. E outra coisa que eu queria comentar é que após essa prova, essa disciplina tem 2 provas, né? Tem 2 provas. Nesse formato, desde o começo eu deixei claro para vocês que o que eu quero valorizar bastante é essas atividades de participação. Eu estou tranquila, estou gostando de ver o resultado de vocês. Então, continuem. E elas valem mais que a prova, inclusive, né? Nessas atividades de participação. Mas está lá previsto, desde o nosso plano de ensino, que após a prova 1, nós vamos ter apresentações de seminário. Começando a primeira na semana seguinte à prova, tá? Semana seguinte à prova. Aqui eu acho que vocês conseguem já ter matéria-prima, ter um conteúdo importante para entenderem artigos na área de nutrição, artigos na área de alimentação. Então, eu acho que vem nessa disciplina, numa boa hora, estudar um artigo científico já com esse olhar, para que vocês possam assimilar de uma maneira melhor. Então, qual é a minha ideia? É que uma vez por semana alguém apresente um seminário. Uma vez por semana, tá? Então, na semana que vem, ao vivo e a cores, nós vamos realizar um sorteio da ordem de apresentação dos seminários, tá? Então, vão pensando sobre isso, falem comigo, mas a ideia é seminário com apresentação de artigo científico escolhido por vocês. A gente conversa, eu posso assessorar, mas com algo que tenha uma relação com o que a gente viu, tá vendo, vai ver nessa disciplina. E eu vou sortear a ordem de apresentação, tá? Mas é depois da prova, mas só para a gente já ficar sabendo. Beleza? Aí a gente fala melhor sobre isso e sorteia a semana que vem. E o assunto da semana que vem não entra na prova. Eu já sei aqui usar uma página na internet que você faz o sorteio, fica sucesso aqui. A gente faz o sorteio bonitinho da ordem de apresentação e dá certo. Vai ser bom, vai ser bem legal. Podem ficar tranquilos. Alguma dúvida, algum comentário da aula ou das atividades ou do que eu acabei de falar? A atividade de hoje eu vou mandar no e-mail junto com o link da gravação. Tranquilo, Jéssica? Tranquilo, Fernanda? Vocês estão de boa? Pois então, estamos finalizados, viu? Obrigada. Bom restinho de semana para vocês. Se cuidem. Aí, hoje eu mando no e-mail o link e a atividade, tá bom? Deixa eu sair aqui também. Pois beijo, meninas. Terminar aqui de gravar. Qualquer coisa, estou por aqui. Belezinha, então. Tchau. Tchau, Jéssica. Tchau, Fernanda. Até já. Até semana que vem.